Oi, meu bem, tudo bem? Hoje eu vou te contar alguns fatos sobre mim e eu não escrevi nenhum fato. Eu vou ir falando conforme eu for me lembrando, porque é desse jeito que a minha cabeça funciona e geralmente dá certo. Falando em cabeça, fato número 1, eu sou diagnosticada com TDAH e ansiedade. O diagnóstico de TDAH eu recebi no ano passado e esse diagnóstico aconteceu porque eu faço terapia e eu contava pra minha psicóloga que eu estava batendo muito o carro. Aí ela suspeitou: será que você não tem TDAH, bonita? E certeiro, tenho TDAH. Ansiedade, eu recebi o diagnóstico com 14 anos de idade. Já tem um tempinho, porque eu tenho 20. Então, já tenho um pequeno tempo. Outro fato é que eu faço aniversário dia 21 de setembro. E esse ano eu vou completar 21 anos. E eu acho isso interessantíssimo. Eu tenho um problema muito sério com números. Não porque eu sou de humanas, mas às vezes eu fico somando números, tentando criar conexões entre eles. Por exemplo, eu nasci no mês 9. 9 mais 9, 14. Com mais 9. Deixa eu só conferir. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não, errei, gente. Tô errada. É 7, 7, 14. Com mais 7, 21. Tenho 7 namorados. Esqueçam isso que eu falei, mas esse negócio de números é muito real, porque nasci dia 21, meu pai nasceu dia 22, minha mãe nasceu dia 11. O 21 tem o 2 do 22 do meu pai e o 1 do 11 da minha mãe, sabe? Às vezes eu fico nessas piras de número. Enfim, eu acho que eu tenho uma alma meio astral, assim, meio hippie, meio retrô. Eu acho que eu sou dessas. É tanto que essa roupa que eu tô usando aqui hoje, eu postei um vídeo no TikTok com umas roupas assim nessa vibe, sabe? Mais largas e tal. Aí uma diva comentou, ela usando a cortina de blusa. Eu fiquei tipo, amiga? Ai, gente. Outro fato sobre mim é que eu adoro comprar roupinhas pro microfone. Eu chamo de roupinha porque é mais carinhoso, né? Mas são essas capinhas aqui protetoras. Todos os meus microfones têm roupinhas. Inclusive, a do Trigil chegou recentemente. Vou mostrar pra vocês. Olha que fofura, gente. Nenhum dos meus microfones passa frio. Eles sempre estão agasalhadinhos. E eles estão até combinando, olha. Que coisa mais fofa. Outro fato sobre mim, esse aqui eu tava pensando, aleatoriamente eu lembrei. Teve um dia que uma pessoa me pediu pra comprar cigarro em uma tabacaria. Eu era menor de idade na época, eu acho que eu tinha 17 anos, mas anotem esse ponto porque ele é importante. Eu já tinha tatuagem. E pelo menos, né, na minha época, só fazia tatuagem as pessoas que eram maiores. Aí eu cheguei lá na tabacaria e eu falei, me dá um Marlboro aí, nem lembro se era Marlboro. Vê um Marlboro aí, por favor. Aí a mulher falou, você é maior de idade? Aí eu falei, não, quem me mandou comprar o cigarro foi aquela pessoa lá que, né, eu não vou falar quem foi a pessoa, mas era uma pessoa mais velha e tal. Aí a atendente falou, não posso vender pra você, mande essa pessoa vir pra cá buscar, porque eu não posso vender pra menores. Aí eu falei assim, mas diva, eu tenho tatuagem. Eu menti, eu não sou menor. Eu tenho mais de 18 anos, olha aqui a minha tatuagem. Aí ela falou, não, não, isso não me convence nessa geração, você sabe como tá? Não consegui comprar o cigarro. E aí depois, eu fiquei pensando, e se eu tivesse falado a verdade? Quer dizer, e se eu tivesse mentido, né? Eu teria conseguido comprar o cigarro. Enfim. Junção de outro fato com isso é que eu odeio mentiras, eu odeio mentir. Eu realmente prefiro, assim, que me acabem com a verdade do que mintam pra mim. Realmente
é muito difícil eu confiar nas pessoas. Quando eu era mais nova, 2 anos atrás, eu não tinha tanta essa dificuldade. Mas conforme eu fui crescendo, fui fazendo acompanhamento pra minha cabecinha, eu fui podando muito as pessoas que me rodeiam, as pessoas que têm contato comigo. Então é muito difícil eu confiar em alguém. Eu consigo contar nos dedos de uma mão as pessoas que eu confio verdadeiramente. Então, se as pessoas mentem pra mim, já perdem a minha confiança. Eu perdoo, com certeza, né? Eu não sou uma pessoa rancorosa, mas confiar novamente é algo muito, muito difícil, diria até que fora de cogitação. Eu levo muito aquela frase, você sempre deve dar uma segunda chance, mas nunca uma terceira. Eu levo muito essa frase no meu coração. E eu costumo dar segunda chance, só que realmente, terceira não tem como. Outro fato sobre mim é que eu tenho muita vontade de fazer faculdade de psicologia. Eu faço acompanhamento psicológico. Psicológico? Eu acho que sim. Há anos já. E todas as vezes que eu saio da minha terapia, eu sinto a mesma sensação. Uma sensação de leveza, de. Eu consigo sentir assim na alma o quão bem aquilo me faz. E eu já tive diversas conversas com a minha psicóloga sobre isso, né? Até porque ela é a melhor pessoa para conversar sobre isso, porque eu quero fazer a faculdade que ela fez um dia. E ela já me perguntou: você quer fazer psicologia para quê? Todas as vezes que ela me pergunta qual o meu intuito exercendo essa profissão, eu sempre falo que é proporcionar para as pessoas a sensação que ela me proporciona. E isso assim do fundo do meu coração, sabe? É realmente muito bom a sensação que eu tenho. Eu quero muito poder proporcionar isso para os outros. Ter um diploma assim de faculdade também seria muito motivo de orgulho pra mim, porque agora eu vou me fazer a coitadinha da Silva, tá? Eu consigo contar nos dedos a quantidade de pessoas na minha família que tem diploma de faculdade, né? No caso, todo mundo completou o ensino médio, mas diploma mesmo de faculdade, uma unidade de pessoa. Porque agora vamos voltar um pouquinho aos meus antepassados, né? As minhas origens. A minha família é cristã, eles são da congregação cristã no Brasil. E o meu avô, ele. Nossa, agora eu vou falar mal do meu velho vovô. Águas passadas, né? O senhor sabe que eu te amo. Ah, gente, agora o TDAH vai atacar um pouquinho, mas eu já volto no tópico dos antepassados. O meu avô sempre foi uma pessoa mais. Não muito carinhosa. Ele sempre foi uma pessoa muito boa. Muito, muito boa, mas não era de demonstrar carinho, demonstrar afeto. E recentemente, eu escutei o meu avô falando eu te amo pela primeira vez em toda a minha vida. E esse eu te amo, ele falou pra mim. Eu cheguei até a mandar no grupo da família, né? Vovô falou que me ama. Aí as minhas tias ficaram, como assim? Tem algumas que nunca escutaram isso dele, né? As filhas dele. Aí eu fiquei meio em choque. Porque, realmente, gente, eu saí essas palavras da boca do meu avô. Foi um choque enorme. E um dia conversando com ele, agora tem a probabilidade de eu chorar. Ele me falou que eu, com os meus vídeos pra internet, com o público que eu venho conquistando, eu estou realizando o sonho que ele não conseguiu realizar. Porque o meu avô era cantor, depois de um tempo ele perdeu a voz dele, mas ele era cantor, ele cantava assim em shows, ele tinha uma dupla com o irmão dele de sertanejo, moda de viola, enfim, isso há anos e anos e anos e anos atrás. E ele sempre quis, né, ser famoso, ter reconhecimento com a música. E de certa forma eu tô conseguindo isso, não cantando, não com a música, mas eu tô conseguindo reconhecimento que ele tanto quis na época dele, quando ele cantava. Gente, quando meu avô me falou isso, assim, meu mundo caiu, sabe? Absurdo, absurdo isso. Eu acho que eu nunca vou esquecer dessa fala dele na minha vida. Enfim, agora que eu já falei muito bem do meu avô, eu posso falar coisas não tão legais sobre ele.
voltando aos meus antepassados, como eu comentei com vocês, uma unidade de pessoa na minha família tem diploma de faculdade. E isso só aconteceu porque o meu avô, ele não gostava de livros em casa, não gostava de nada que tivesse imagem, sabe? Então as minhas tias, elas não podiam levar livros para casa para estudar. E aí sucedeu que nenhuma delas fez faculdade, a não ser uma unidade de tia, que foi a que fez faculdade. Ela fez assistência, ela é assistente social. Ela deve, enfim, vocês entenderam. Então, por não ter tido esse incentivo aos estudos, porque o meu avô não permitia livros em casa, acabou que as minhas tias não fizeram faculdade, na grande maioria delas, né? Só uma que fez. E essa faculdade que ela fez foi muito depois também. Não foi, assim, formou faculdade, não. Então teve aí esse empecilho por conta do meu avô. Ninguém entende o porquê dele não gostar de livros. É tanto, posso revelar um segredinho aqui pra você? Eu queria muito fazer psicologia pra tentar descobrir de alguma forma por que que meu avô fez isso e outras coisas também, né? Relacionadas a, enfim, tudo que não fosse dito na igreja, ele não acatava. É tanto que até hoje, na casa da minha avó, não tem televisão. Não sei como que tem Wi-Fi na casa dela, mas televisão não tem e eu acho que nunca terá. Eu só fui ter TV na minha casa no ano de 2020, na pandemia. Antes nós também não tínhamos TV em casa. E isso já gruda em outro fato, que eu cresci sem assistir novelas e as coisas que passavam na TV na época. Eu assistia DVD, né? Em casa tinha DVD. Aí eu comprava os filminhos que eu gostava. Agora, tipo, novela, qualquer novela que você fala comigo, que não seja Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de um Resgate, Carinha de Anjo, eu não conheço. Não que eu tenha assistido essas, mas eram as hypadas, né? Aí eu conhecia, mas não cheguei a assistir. Se eu falar que eu assisti zero, eu estou mentindo. Eu comprava os DVDs, capítulo 0 ao 15 de Carrossel. É tanto que eu decorei todas as falas dos primeiros episódios de Carrossel. E depois de um tempo também, eu assistia no YouTube, né? Mas nunca cheguei a terminar uma novela. É tanto que eu queria muito assistir Ilha Furacão. Né? Agora que eu já estou liberta, não estou mais algemada e consigo assistir o que eu quiser, eu queria muito assistir uma novela do início ao fim. E eu acho que será Ilha Furacão. Outra coisa sobre mim, vamos pensar. Eu já tive 3 cachorros. Uma chamava Lili, fugiu de casa. Um chamava Totó, morreu, teve que fazer eutanásia porque ele estava com calazar. E um chamado Max, que está vivo e tem 8 anos de idade. Esse Max, eu levei ele para casa sem consultar os meus pais. Eu tinha o que na época? 12 anos, eu acho, 13. Eu tinha uma vizinha que ela tinha um cachorrinho e tal, aí ela falou, eu peguei esse cachorrinho ali com aquele outro vizinho, ele tá com vários filhotinhos. E nessa época eu tinha o Totó em casa, só que o Totó ele não me dava muita atenção, ele gostava mais do meu pai. Aí eu pensei, eu quero um cachorro apenas para mim, né, porque eu sou filha única, fui bem mimada, né, tinha toda a atenção para mim. Aí eu quero um cachorro apenas para mim, que ame apenas eu. Aí eu fui na casa desse vizinho que tava com uma ninhada de cachorros. Lá tinham vários filhotinhos. E eles falaram, né? Esse aqui é o mais espertinho. E eu escolhi o mais espertinho, que é o Max, né? O cachorro que tá comigo há 8 anos. Quando eu cheguei em casa com esse cachorro, a minha mãe falou: Não, nós já temos o Totó que caga na casa toda. Na verdade, eu fiz um acordo com os meus pais. Eu falei que se eles deixassem eu ficar com aquele cachorro, eu ia limpar, eu ia tirar as bostas, eu ia dar comida. Ele ia ser minha responsabilidade. De alguma forma, os meus pais acreditaram nesse meu papo furado e deixaram eu ficar com o cachorro. Na primeira noite do cachorro lá em casa, ele tava chorando sem parar, chorando. A gente tava dentro de casa, né? A gente não deixou o cachorro no quintal, ficou dentro de casa lá com a gente.
E meu pai ficou muito bravo, porque ele não tava conseguindo dormir com o chororô do cachorro. Aí o que que eu fiz? Pro meu pai não querer jogar o cachorro na rua, eu sentei no corredor junto com o cachorro, coloquei ele no meu colo e fiquei nanando ele a noite inteira. Fui virotada pra escola, eu acho que essa foi a primeira madrugada que eu passei em claro na minha vida. Depois viriam muitas outras. Mas fiquei lá cuidando do cachorro a noite toda pra ele não chorar, não latir e não deixar meu pai com raiva e querer devolver ele. Enfim, conforme o tempo foi passando, a minha família começou a amar esse cachorro, o Maxwell Correia de Lima, e tá lá em casa até hoje. Quando o vizinho falou que ele era o mais esperto, ele não mentiu, porque esse cachorro tem 8 anos de idade, já é idoso, já é velho, e ainda fica pulando pra lá e pra cá. Nossa, é o mais agitado que eu conheço. Não conheço quem seja mais agitado do que aquele cachorro. Enfim, né, me estendi muito no papo do cachorro. Agora vamos voltar um pouquinho no meu passado. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. O sonho da minha vida era estudar em escola militar. Porque eu não faço ideia, mas eu tinha muito essa vontade. E pelo menos aqui na minha cidade só estuda em colégio militar quem tem pai, mãe, da polícia, assim, essas áreas assim, sabe? E na minha família não tem uma unidade de pessoa que seja policial, então assim, a minha chance era zero. Mas eu tinha uma amiga que estudava lá e ela enchia minha cabeça de ladainha, falando: por que você não escreve uma carta pro diretor falando que é seu sonho estudar aqui, não sei o que, não sei o que. Eu nunca cheguei a fazer isso, né, porque eu sempre pensei, o diretor ia ler aquela carta e ia falar, tadinha, coitadinha, não. Então, eu não cheguei a fazer isso, mas eu tinha esse desejo, assim, do fundo do meu coração, de estudar em colégio militar. Eu ouvia falar de muitas atrocidades, que lá não podia usar brinco, usar colar, usar piercing, e tinha que ficar o tempo todo com o cabelo amarrado, não podia soltar o cabelo, tinha que ficar de coque, e não sei o que, não sei o que. Eu queria essa vida, sabe? Eu queria essa vida com regras, mas não consegui. Deve ser por isso que eu fui uma adolescente rebelde, né? Fiz trocentas tatuagens, coloquei piercing, pintei o cabelo de colorido. Ai, gente, eu vivi a adolescência. Vivi bastante. Aproveitei muito. Beijei muito. Isso é uma coisa que eu não me arrependo, não. Uns beijinhos assim não fazem mal, né? Beijei muito. Eu acho que, assim, na flor da minha idade, né? 16, 17 anos, o meu momento favorito do ano era o carnaval. Porque, gente, eu ia no carnaval, eu passava o rodo sinistro. Eu não faço ideia de quantas pessoas eu já beijei na minha vida, assim, no total. Eu fazia listinha até, eu acho que 2023. Passou de 2023 eu parei. Eu não vou falar com vocês a média dos números, porque aí vocês vão achar que eu tenho sapinho. Mas eu adorava carnaval. Eu ia, ficava assim, loucona, loucona. Porque, né? Corote azul. Todo mundo já teve essa fase, essa época. Aí eu saía passando rodo em todo mundo. Eu era uma pessoa que não tinha um pingo de vergonha na cara. Mas eu não me lembro se eu chegava nas pessoas, porque eu sempre fui mole, né? Sempre fui frouxa. Então, pra eu chegar em uma pessoa, eu acho que não, gente. Por mais que eu fosse acabada e feia, incrivelmente as pessoas chegavam em mim. Ou os meus amigos arranjavam, né? Eu falava, nossa, quero. Aí já mandava uma pessoa lá falando, você é solteiro? Então beija aquela coitadinha ali de cabelo roxo. Enfim, outro fato sobre mim. Esse aqui eu acho que eu já contei. É difícil um fato que eu não tenha contado. Eu morei praticamente toda a minha infância no fundo de uma igreja. Eu era caseira dessa igreja. Eu morei lá, eu acho que dos 2 aos 8 anos de idade. E eu gostava muito. Por mais que eu não gostasse da congregação, né, do que eles pregavam, não gostava de frequentar, mas eu adorava morar lá no fundo, porque eu sempre falava que eu morava em um castelo. Ai, gente, outra coisa, quando eu era criança, eu acho que eu era mitomaníaca, porque eu mentia muito, muito, muito. Eu mentia pra todos os meus coleguinhas ali do maternal, do primário, falando que eu era rica,
que eu era milionária e... Ai, gente, isso aqui é muito engraçado. Eu tenho uma vaga memória. Tinha um dia que a aula tinha acabado, né? Eu tava esperando as pessoas irem me buscar. Aí tava eu e mais 2 coleguinhas meus. Gente, eu devia ter 6 anos de idade. Aí, como eu falava que eu era rica, né? Eu oferecia esmola pros meus coleguinhas. Aí eu ficava assim em cima do banco. Aí falava, ó, vocês corram até ali, o final do pátio e voltem. Quem voltar primeiro e tocar na minha mão, eu dou dinheiro. E eles corriam. Ai, gente, é uma honra, né? Ganhar 25 centavos de brilhinha criança, mas eu não era rica, né? Como vocês devem imaginar. Eu morava no fundo de uma igreja, não tinha nem casa própria. Mas o que acontecia? Na minha escola, vendia chupa-chupa. Era 25 centavos na época. E eu geralmente pedia, né, dinheiro pro meu pai, pros meus avós. Ai, dá 25 centavos pra comprar chupa-chupa na escola. Às vezes não tinha chupa-chupa, aí eu ficava com os 25 centavos. E ao invés de guardar para o outro dia, eu ficava oferecendo dinheiro para os pobres. Ficava falando, ó, faz isso, isso, isso pra mim, que eu te dou 25 centavos. Eu lembro de outra situação com isso de dinheiro. Eu sempre quis ser a protagonista. Sempre quis ser a melhor, a mais tudo, né? E na escola, pelo menos no primeiro, segundo ano do fundamental, eu tinha uma briga interna que eu sempre queria ser a primeira a copiar o que a professora estava passando no quadro. Eu sempre queria ser a primeira. Só que tinha uma menina na minha sala, o nome dela é Késia. Ela copiava muito rápido também. Aí nós duas ficávamos assim, ó, quem copia mais rápido, quem copia mais rápido. Aí nessa de oferecer dinheiro pros pobres, eu dava os 25 centavos pra Késia e falava, você vai deixar eu terminar primeiro que você. Você para de copiar um pouquinho pra eu alavancar na sua frente. Depois você volta a copiar, tá? E ela... Gente, todo mundo caía nas minhas ladainhas, meu Deus do céu. Ai, tem muita história com isso de eu fingindo ser rica. Porque roupa eu sempre tive, né? A minha avó, ela vendia roupa. Aí ela ia até Goiânia comprar roupa. E ela trazia muita roupa. Então, roupas eu sempre tive bastante. Roupas bonitas, roupas chiques e tal. Então, eu sempre ia bem bumbuzinha, sabe? Bem arrumadinha pra escola. Então, eu acho que as pessoas realmente caíam nesse meu papinho. Ai, gente, que outra situação. Ah, tá, lembrei. Teve um dia, nessa eu acho que eu tava no segundo ano ou terceiro ano do fundamental. Aí eu tinha o quê? 8 anos, eu acho. Não sei, não, eu sou de humanas. Eu fui numa casa de uma amiga minha da escola, né? Ai, gente, isso chega até a ser triste. Essa menina lembra disso até hoje. Toda vez que a gente se encontra, ela fala disso. Eu, com a minha mitomania na minha juventude, cheguei lá na casa dela falando que eu tinha chego lá com um motorista de limusine e tal. Aí eu fiquei, assim, enchendo linguiça, falando, ai, eu sou rica, eu tenho muito dinheiro, eu tenho todas as Barbies do mundo. Aí, ok, né? Até que chegou a hora do meu pai me buscar. Meu pai não foi de limusine, meu pai não foi de moto, meu pai não foi de carro, meu pai foi de bicicleta e com a roupa que ele tinha acabado de sair do trabalho. E eu tinha falado que meu pai era médico. Aí, quando meu pai foi me buscar, obviamente, as donas da casa, a minha coleguinha e a mãe dela, me levaram até a porta. Aí viram lá o médico, com a roupa toda suja de graxa, porque meu pai trabalha com um carro. O médico lá, com a roupa engraxada em cima de uma bicicleta. Aí me desmascararam na hora. Ai, gente, que judiação. Ai, senhor. E todas as vezes que eu encontro essa bendita menina, ela fala: E aí? Cadê a limusine? Cadê o seu pai médico? Aí eu fico assim, né? Ai, gente. Ai, senhor. E várias outras situações envolvendo a minha mitomania na juventude. Ai, gente, era engraçado. Hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, eu ainda não consigo entender o porquê dessas mentiras. Quem quiser fazer uma análise aí, se eu, sei lá,
Eu realmente não sei, eu acho que eu só queria atenção. Assim, sendo bem franca e sincera, eu acho que eu só queria atenção. Ai, gente, criança também, né? Quem é que vai julgar uma criancinha fofinha, bonitinha, de olhinhos castanhos, cabelinho cacheado, com 7 anos, 8 anos de idade? E, enfim, eu acho que eu tinha muito. Agora a gente vai fazer uma análise sobre a minha personalidade quando eu era criança. Gente, eu acho que eu tinha muito mais personalidade quando eu era criança do que hoje em dia. Porque assim, eu me impunha, eu queria todas as coisas do meu jeitinho. Se não fossem do meu jeito, eu emburrava. E não desemburrava de jeito nenhum até as coisas saírem do jeito que eu queria. E assim, ó, eu era realmente imponente, sabe? Eu tinha uma personalidade forte. Hoje em dia eu sou o quê? Uma songamonga, que aceita tudo, que fica caladinha. Enfim, eu acho que são dois opostos extremos, sabe? E quando eu era pequena, eu tinha, né, essa personalidade forte, queria tudo do meu jeito. Só que a minha família aprendeu a lidar cedo, né? Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Uma pessoa que não sabia dizer não pra mim era a minha vovó. Ai, gente, eu amo minha vovó demais. Inclusive, agora pesando o clima, a mãe da minha avó, a minha bisavó, morreu em novembro do ano passado. E eu achei muito esquisito, porque dias antes dela morrer, ela morreu de choque séptico. O que é choque séptico? Ela tinha contraído uma infecção, ela já estava com 98 anos de idade, estava bem debilitada, bem velhinha, coitadinha. E aí ela contraiu uma infecção, e dessa infecção aconteceu um choque séptico que levou a minha bisa. Enfim, né? Onde eu tava? Não lembro, gente, o TDAH bateu. Ah, tá. Enfim, só quis falar que a minha bisavó morreu, né? Ah, lembrei. Dias antes da minha bisavó ir pro céu, né? Eu tava sentindo uma sensação muito esquisita. Sabe quando você sente aquele negócio estranho dentro de você, só que não tem nenhum motivo aparente? Eu tava com essa sensação. E eu acho muito esquisito quando eu tenho essas coisas, eu tenho pensamentos específicos, porque eles tendem a acontecer. Eu tenho muito medo das palavras que saem da minha boca, porque às vezes parece que eu tô profetizando. Teve vezes em que eu falei e 10 segundos depois o negócio aconteceu. E a maioria das vezes são coisas ruins, tá? Eu posso falar, ai, vou ganhar na Mega Sena. Assim, parece que não funciona. Agora, se eu falar, eu já ia dizer coisas absurdas aqui que com certeza aconteceriam. Do jeito que eu tenho uma boquinha sagrada, né? Enfim, se for coisa ruim que eu falo, acontece. Se for coisa boa, acho que não. Eu acho que não, dificilmente. Lembrei de outra situação engraçada. Eu comentei com vocês, né, que eu sempre tive roupas e tal, que a minha vovó comprava. Só que tinha outra forma de eu conseguir roupas. Por a minha família ser muito frequente na igreja, né, muito... Enfim, eles são bem ali familiarizados com o pessoal da igreja. Outras pessoas de outros estados vêm aqui pra nossa cidade e eles se hospedam na casa dos meus avós. Então, os meus avós meio que recebem essas pessoas. A grande maioria das vezes, essas pessoas trazem coisas, trazem cesta básica, trazem roupas para doação. E essas roupas para doação, antes de passarem para doação, de fato, passava para a doação da família da minha avó. Então, o que que ela fazia? Falava, ó, chegou coisa aqui. Aí a gente já sabia que eram sacos de roupas. E a gente ia lá pra casa da minha avó e ficava vasculhando roupinhas pra pegar pra gente, né? Isso a minha família toda, praticamente. Eu e a minha prima, a gente brigava muito pelas roupas infantis. Nós temos 4 anos de diferença. Ela é mais velha que eu. Eu lembro de uma vez que chegou uma tiarinha. E era bem na época que a Maria Joaquina tava no auge, né? Ela usava aquelas tiarinhas lindas, lindas, lindas. Eu queria a tiarinha, minha prima queria a tiarinha. E como eu comentei com vocês anteriormente, eu era bem incisiva. Se eu queria, era meu. E a minha prima, ela não cedia, assim, a personalidade forte que eu tinha. Ela enfrentava, sabe? Eu achava isso um desaforo enorme. Aí nós duas querendo aquela tiarinha, eu não ia largar de mão da tiarinha de jeito nenhum, nem a minha prima. Aí o que que a gente fez? A gente pegou a tiarinha, ela pegou um lado da tiara, eu peguei outro lado da tiara, aí a gente ficou assim, ó, cabo de guerra, cabo de guerra. Tiarinha espedaçou no meio.
ninguém ficou com a tiarinha. E esse foi um dos dias mais tristes da minha vida. Enfim, ainda com essas coisas que chegavam na minha avó, nós chamávamos sempre de coisas. A gente não especificava. Ai, saco de roupa, doações. A gente sempre falava coisas. Teve um dia que eu tava na escola com uma roupinha que chegou pra doação na casa da minha avó. Aí a minha professora da época, nossa gente, eu devia ter 6 anos de idade. Tava aprendendo como era a vida, né? Pegando a maldade do mundo. Minha professora falou: ai, que roupinha bonitinha. De onde é? Você sabe de onde é? Eu falei: é das coisas. Aí a minha mãe, a minha avó, alguém que tava comigo nesse dia, começou a rir, assim, a rachar sem parar. Porque a professora perguntou: coisas? Como assim? O que são coisas? Aí eu falei: são as coisas que estão na casa da vovó. Aí a professora: ah. Ai, gente, comédia, comédia. Mudando completamente de assunto, eu tenho muito medo de panela de pressão. Eu não sei fazer feijão. A única coisa que eu sei fazer na panela de pressão é milho cozido. E nessa de cozinhar milho, né, é algo que eu faço há anos já, gente. Eu sou, assim, profissional em milho cozido. Fui fazer milho aqui em casa, que dia? Anteontem? Anteontem? Panela quase explodiu. Vocês acreditam? Eu não coloquei água a mais, não coloquei uma quantidade exorbitante de milho. Só que essa panela é diferente da que eu usava na minha casa, né? Ela é mais esquisita, assim, mais moderna, não gosto tanto. Eu tava com a minha mãe em casa, né? Ainda bem, porque se eu tivesse sozinha eu não sei o que eu teria feito. Essa panela deu um barulhão, deu um boom, assim. Aí eu gritei: meu Deus do céu. A minha mãe também começou a ficar desesperada. E aí começou a sair muito vapor da panela de pressão. A gente pensou que a panela ia explodir mesmo, porque tava um barulhão, tava saindo muita fumaça. A minha mãe foi lá e desligou o fogo. Aí eu não tinha esquecido a panela no fogão. Eu sempre deixo o milho cozinhando por 25, 30 minutos. Na maioria das vezes, 30 minutos. Estava cozinhando há 28 minutos. Eu já tava indo tirar a panela lá do fogão. Só que ela não explodiu, né? Obviamente, senão eu não estaria aqui para contar essa história maravilhosa para vocês. Mas ela ficou saindo muito vapor. Muito vapor. E aí ficou, eu acho que uns 2 minutos saindo vapor sem parar. E eu e a minha mãe, assim, grudadinha, tremendo as duas. Até que uma hora parou. Molhou a minha cozinha inteira. Eu tinha deixado aquela cozinha um brinco. Eu tinha lavado o fogão naquele dia. Sujou tudo. Mas o milho tava uma delícia. Eu acho que o que aconteceu foi... talvez eu tenha colocado mais água. Apesar de que eu tenho certeza absoluta que eu não coloquei mais do que o nível máximo que a panela indica. Ou talvez a quantidade de milho, né? Porque é uma panela relativamente pequena. Eu coloquei 4 espigas. Geralmente eu coloco 3. Mas aí eu pensei, né? Que diferença faz de 3 para 4? Fez muito, né? A panela quase explodiu. E eu acho que o meu medo de panela explodir não é nem eu morrer. Eu tanto faz agora. Se ela explodir e voar, aí estoura o concreto que faz a divisão entre o meu apartamento e o apartamento de cima. Aí acabou, né? Eu não posso matar outra pessoa. Se fosse só eu, aceitava, mas envolver outra pessoa na minha falta de habilidade de cozinha é sacanagem. Ai, gente, eu acho que eu já falei muito. Eu não faço ideia de quantos fatos eu falei por aqui. Mas quem me conhece sabe que quando eu começo a falar sobre mim, principalmente, não tenho hora pra acabar. Então eu vou me podar aqui. Vou cortar as minhas asinhas. O vídeo já tá com mais de 30 minutos. Você já não deve estar aguentando mais eu falando. Então, tenha uma boa noite, meu bem. Um bom descanso. Fica bem e se cuida, tá bem? Beijinhos, Teté.